Olá! Bom, esse vídeo vai ser um vídeo rápido para falar de uma questão bastante prática do dia a dia, mais financeiramente falando hoje aqui, tá? Você sabe que eu intercalo assuntos que são mais de organização financeira, de comportamento financeiro, mindset de riqueza e também aspectos técnicos de finanças. Por exemplo, hoje eu quero falar sobre a possibilidade de perda quando você resgata um título de renda fixa antes do vencimento. Ou, em alguns casos, a possibilidade de ganho que você tem. Então, nesse momento agora, tá, que é importante, você tem alternativas de longo prazo, inclusive no Tesouro Direto. Eu quero falar como é que você vai entender isso para você evitar que tenha perda de rentabilidade naqueles investimentos que você fez. O que você pode fazer? Bem, mas antes de seguir aqui e concluir sobre esta forma de você cuidar do seu dinheiro e conhecendo mais um pouquinho sobre finanças e principalmente aqui em renda fixa, eu sou Carlos Sampaio, sou Master Coach, consultor, educador financeiro e especialista em finanças. Eu te convido então agora aqui para você se inscrever no canal. Se você não é inscrito ainda, comente, compartilhe, me siga no Instagram, no Telegram, conheça a página do blog Sampaio Sucesso Financeiro e o meu curso de finanças pessoais. Aliás, agora, mês de novembro, Black Friday, até sexta-feira, tem 25% de desconto, tá? Aí a oportunidade do final de ano, tá certo? Bom, seguindo aqui então, você tem uma situação, normalmente todo mundo investe também em renda fixa, ninguém investe todo o seu dinheiro em ações ou em renda variável, tá? A maior parte das pessoas tem esse equilíbrio. Bom, no caso da renda fixa, então, tem várias modalidades, e eu quero falar aqui especificamente da modalidade quando você trabalha com investimento na renda fixa, que são CDBs, são LCAs, LCI, os títulos do Tesouro. Então, tudo isso é renda fixa. E tem aqueles que têm, então, uma data de vencimento, um prazo de vencimento, que lá na frente, por exemplo, um tesouro pré-fixado 2010, daqui a 2031, daqui a 10 anos, ele tem um prazo, então, de vencimento. Se você resgatar lá na data de vencimento, você vai ter a rentabilidade do 11,90%, que é o que está agora nesse momento, tá? Bom, isso varia dia a dia, porque tem a ver com a negociação, tem a ver com a inflação e com a taxa de juros. Então, nesse período, tá, esta variação ela pode ser grande, inclusive dos juros subirem, os juros baixarem, e isso reflete no seu ganho, se você ganhou ou perdeu, se você resgatar antes. Se você for resgatar lá no final, como conceito de renda fixa, você vai ganhar exatamente isso que você combinou agora. Bom, mas então vamos ver o que você tem que cuidar nesse tipo de situação. Primeiro, se você investiu num CDB, numa renda fixa, que é um CDB, e ele tem um vencimento, você quiser resgatar antes, tem alguns que têm dificuldade de liquidez, ou seja, de você vender facilmente para outra pessoa e transformar isso em dinheiro. Então isso é a liquidez. Tem outros que nem tanto. Por exemplo, os títulos do Tesouro Direto, como tem uma movimentação muito grande, existe mais facilidade de liquidez. Ou seja, eu acredito, penso que não teremos, você não tem dificuldade de ter dificuldade de vender e resgatar então antes do investimento. O problema não é esse, não é a liquidez. O problema é que quando você faz isso numa situação que pode ser, por exemplo, quando os juros estão subindo, você pode ter uma perda de rentabilidade. Ou seja, quando a inflação aumenta, a tendência é que os juros futuros aumentem. E com isso, você vendendo antes, você tem uma perda, porque você vai ter que dar um desconto para você conseguir vender esse seu título. Então, juros subindo significa que você tem risco de perder rentabilidade, tá, em relação ao que você contratou. Juros caindo, por exemplo, se a economia se equilibra, se a inflação que está em 10% vem para 5%, se os juros caem para 5%, então, com isso, a sua possibilidade de resgatar antes dá um efeito contrário, você tem um ganho. Então você pode ganhar muito, inclusive, quando der essa situação. Ou seja, você tem um pré-fixado, tem ou um tesouro IPCA, por exemplo, que paga IPCA mais 5,5%, tem o mesmo efeito, porque aí tem uma parte fixa de rentabilidade, tá? Bom, então essas são as duas formas, os dois cuidados. Você tem que saber que tem essa situação de liquidez, tá? Ter o dinheiro disponível, então pode ser um pouco mais demorado. Segundo, quando você resgata antes, você pode ter perda de rentabilidade ou pode até ter ganho. E concluindo, então, para não ser longo demais,
o que quero dizer é o seguinte, além do que eu já falei, quero dizer o seguinte, que é fundamental que você case o vencimento do seu objetivo, ou seja, o objetivo de você estar investindo, seja casado com o vencimento do seu título, para não precisar resgatar antes, porque não sabemos, você não sabe qual é a situação da economia no momento que você precisar resgatar. Então, é essa a questão para deixar aí pontuado, para ficar sabendo, ou seja, investir é conhecimento, tá? Não é simplesmente colocar um dinheiro, enxergar uma rentabilidade e não ter isso tão consciente no momento que se faz essa decisão, tá bom? Então, era isso, tá? Aproveita então e deixa o seu comentário no final aí, tá? E vamos em frente. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!